Leia a Bíblia em um ano, ou seja, leia toda a Bíblia em um ano. Essa é a proposta de virmos aqui e convidar você e também te agradecer por estar acompanhando essa leitura nesse ano. Ler a Bíblia toda em um ano. Nós iniciamos por Gênesis, né? Gênesis é o início de tudo. E nós estamos no 12º dia. E não tem nenhum problema se você perdeu. Ainda estamos no início. Dá para você, ao final desse vídeo ou na descrição desse vídeo, você poder assistir, né, na playlist os dias anteriores para acompanhar a leitura diária. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 35 até o 37. E na leitura anterior, nós vimos um pouco sobre o acordo que Jacó fez com Labão, né? Labão era o seu sogro. Então ele fez um acordo por conta que ele estava sendo muito próspero. Isso gerou até uma inveja entre os filhos de Labão, né? Seus cunhados, vamos dizer assim. É assim, né? E então Jacó pega a sua esposa, os seus filhos e sai. E já Labão então vê que realmente ele é um homem abençoado, né? Labão vê, o seu sogro vê que Jacó é um homem abençoado por Deus. E eles fazem esse acordo, então Jacó sai da terra, como até havia combinado, né? Labão também havia solicitado isso, né? Porém, ele tinha saído com as esposas, seus netos os bens, né, deles. E Jacó então vai para a terra, para Canaã, né, o caminho de Canaã, e ele vai ter um encontro com o seu irmão Esaú, né, aquele da qual lá no passado ele comprou a primogenitura, né, de ser o primogênito ao invés do irmão, né, porque o irmão que nasceu primeiro. E então ele está meio recente, ele manda os seus servos enviar alguns presentes para Esaú, enfim, ele cria toda uma estratégia para mandar isso antes. O fato que ele fica surpreso, né, porque ele acha que o irmão talvez vai atacá-lo, matá-lo. O irmão tem, os servos viu que o irmão dele está com 400 homens, enfim. E na verdade ele acaba sendo surpreendido, né? Porque o irmão recebe super bem, o irmão nem quer ficar com os presentes que Jacó manda para ele, né? Que é presentes fartos, né? E, e depois a gente vê então, né, essa reconciliação entre os irmãos, né? No capítulo 33. No capítulo 34 a gente vê outros personagens chegando, né? O Jacó tinha uma filha, né? Chamada Diná. Fala que essa filha é bonita, né? Era uma filha de Jacó com Lia. E um príncipe da terra onde Jacó estava, de Siquém, que era um filho, né, do Amor, ele acaba abusando da irmã, né, da filha, né, de Diná. Mas enfim, parece que há um arrependimento e ele acaba querendo tomá-la como esposa, e ele vai então solicitar, né, comprar ou solicitar essa filha de Jacó para que ele possa casar com ela.
E parece que está tudo ok, né, entre o Jacó, enfim, mas os filhos, os irmãos dela, né, que são os filhos de Jacó, acabam matando os homens, né, e saqueando e levando as pessoas, né, as crianças, as pessoas, enfim. E Jacó então termina o seu capítulo 34, né, dizendo: por acaso deveria permitir que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta, né? Os filhos falam para Jacó, né? Porque Jacó vê que fala que os filhos arruinaram a vida dele. Então esse é um breve, bem resumo. No final desse vídeo, clique em algum card para você acompanhar a leitura anterior. Então, se você puder, abra sua Bíblia ou faça suas anotações, capítulo 35. Vamos lá. Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todos os ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, aonde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. Quando entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e argolas que usavam nas orelhas, e ele os enterrou ao pé da grande árvore, perto de Siquém, quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Por fim, Jacó e todos os que estavam com ele chegaram à Luz, também chamado Betel, em Canaã. Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El-Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel, quando ele estava fugindo de seu irmão. Pouco tempo depois, Débora, a serva que havia amamentado Rebeca, morreu. Foi sepultada ao pé do carvalho, no vale perto de Betel. Desde então, a árvore é chamada de Alon-Bacute. Agora que Jacó havia regressado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, seu nome será Israel. Assim, Deus deu a ele o nome de Israel. Deus também lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações. Haverá reis entre seus descendentes, e eu lhe darei a terra que dei a Abraão, a Isaque. Sim, eu darei a você e seus descendentes. Em seguida, Deus se levantou do lugar onde havia falado a Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar aonde Deus lhe havia falado. Depois derramou vinho sobre a coluna como oferta a Deus e ungiu com azeite de oliva. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus lhe havia falado. Depois de partirem de Betel, rumaram para Efrata. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto, quando ainda estava a certa distância da cidade. As dores de parto aumentaram, e a parteira lhe disse: não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas com o seu último suspiro, chamou o menino de Benoni. O pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultado junto ao caminho para Efrata, ou seja, Belém. Sobre o túmulo de Raquel, Jacó levantou um monumento de pedra que estava lá até hoje. Então Jacó seguiu viagem e acampou além de Migal-Eder. Enquanto moravam ali, Ruben teve relações com Bilhá, concubina de seu pai,
E Jacó ficou sabendo disso. Esses são os nomes dos 12 filhos de Jacó. Os filhos de Lia foram Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebilom. Os filhos de Raquel foram José e Benjamim. E os filhos de Bilá, serva de Raquel, foram Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, foram Gade e Asser. Esses são os filhos que nasceram a Jacó em Padã Arã. Então Jacó voltou à casa de seu pai Isaque, em Manre, perto de Kiriate Arba, hoje chamado de Hebron, aonde Abraão e Isaque viveram como estrangeiros. Isaque viveu 180 anos, deu o último suspiro e, ao morrer, em boa velhice, reuniu-se a seus antepassados, seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Este é o relato dos descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú se casou com 2 moças de Canaã, Ada, filha de Elon, e o Euatita, e o Olibama, filha de Aná, e neta de Zebeão, o Eveu. Também se casou com sua prima, Basemate, que era filha de Ismael, irmã de Naboete. Ada deu luz ao filho chamado de Elifaz. Basemate deu à luz ao filho chamado de Reuel. Olibama deu à luz ao filho chamado de Jeús, Jalão e Corá. Todos esses filhos nasceram a Esaú na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos os de sua casa, além dos seus rebanhos e gado, toda a riqueza que havia adquirido na terra de Canaã, e se mudou para longe de seu irmão Jacó. Seus rebanhos e bens eram tantos que a terra onde moravam não era o suficiente para sustentá-lo. Porém, Esaú também, chamando Edom, se estabeleceu na região montanhosa de Seir. Este é o relato dos descendentes de Esaú, os Edomitas, que viviam na região montanhosa de Seir. Esses são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Bezemate, mulher de Esaú. Os descendentes de Elifaz foram Temã, Omar, Zefó, Gaetã e Kenaz. Tina, concubina de Elifaz, filho de Esaú, deu à luz a um filho chamado de Ameleque. Esses são os descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel foram Neate, Zerá, Semá, Mizá. Esses são os descendentes de Bezemate, mulher de Esaú. Esaú também teve filhos com Olibama, filha de Aná, neta e Zibeão. Seus nomes eram Jeús, Jalão e Corá. Esses são os descendentes de Esaú que se tornaram chefes de vários clãs. Os descendentes de Elifaz, filhos mais velhos de Esaú, se tornaram chefes dos clãs de Temã, Omar, Zefor, Quinás, Corá, Gaetã e Ameleque. Esses são os chefes de clãs descendentes de Elifaz, na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel, filho de Esaú, se tornaram chefes de clãs de Naete, Zerá, e Samã e Mizá. Esses são os chefes dos clãs, descendentes de Reuel, na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Basemate, mulher de Esaú. Os descendentes de Esaú, sua mulher e a sua mulher Olibama, se tornaram chefes de clãs de Jeús, Jalão e Corá. Esses são os chefes dos clãs, descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Esses são os clãs que descenderam de Esaú, também chamado de Edom, cada um identificado pelo nome de seu chefe. Esses são os nomes das tribos que descenderam de Seir:
Oreu, que habitava na terra de Edom, Lotã, Zobal, Zibeon e Aná, Dizon, Ezer e Dissan. Esses são os chefes dos clãs de Oreus, descendentes de Seir, que habitaram na terra de Edom. Os descendentes de Lotã foram Ori, Emã, irmã de Lotã, se chama Timnã. E os descendentes de Sobal foram Alvã, Manaate, Ebal, Zefô e Onã. Os descendentes de Zebeão foram Aiá, Aná. Foi este Ana que descobriu as fontes das águas quentes no deserto, enquanto levava os jumentos de seu pai para pastar. Os descendentes de Aná foram filhos de Edison, filhos de Olibama, e os descendentes de Dizon foram Edã, Eban, Itrã e Querã. Os descendentes de Ezer foram Bilã, Zavã e Acã. Os descendentes de Dizan foram Uz e Arã. Esses, portanto, foram chefes dos clãs Oreus: Lotã, Zobal, Zibeon, Aná, Dizon, Ezer e Dissan. Os clãs Oreus são identificados pelos nomes de seus chefes que habitavam na terra de Seir. Esses são os reis que governaram na terra de Edom antes de os israelitas terem rei. Belá, filho de Beor, reinou em Edom, na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bozirá, foi seu sucessor. Quando Jobabe morreu, Uzã, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Quando Uzã morreu, Hadad, filho de Bedade, foi sucessor na cidade de Avite. Foi Hadad que derrotou os midianitas na terra de Moabe. Quando Hadad morreu, Sanlá, da cidade de Masreca, foi sucessor. Quando Sanlá morreu, Saul, da cidade de Rebote, próxima ao Eufrates, foi seu sucessor. Quando Saul morreu, Baal-Aná, filho de Aquiabor, foi seu sucessor. Quando Baal-Anã, filho de Aquibor, morreu, Hadad foi seu sucessor, na cidade de Pau. Sua mulher era Metabel, filha de Matrede e neta de Meseabe. Esses são os nomes dos chefes dos clãs descendentes de Esaú, que habitaram nos lugares que têm os seus nomes: Timã, Alvá, Getete, Olibama, Aliá, Pinemon, Kenaz, Temã, Mibizar, Migdiel e Irã. Esses são os chefes dos clãs de Edom, relacionados de acordo com os seus assentamentos na terra que ocupavam. Todos eles foram descendentes de Esaú, antepassado de Edominitas. Jacó passou a morar, capítulo 37. Jacó passou a morar na terra de Canaã, aonde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família, quando José tinha 17 anos. Cuidava dos rebanhos de seu pai, trabalhava com os seus meios-irmãos, os filhos de Bilá e Zilpa, mulheres de seu pai, que contava para o seu pai algumas coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que qualquer outro dos seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, odiavam, pois o pai dele o amava mais que todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele.
Seus irmãos responderam: Você imagina que será o nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou aos seus irmãos. Ouça, tive outro sonho, disse ele. O sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Dessa vez, contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse? Por acaso eu e sua mãe e seus irmãos nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou: qual seria o significado dos sonhos? Pouco depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto a Siquém. Então Jacó disse a José: Seus irmãos estão cuidando das ovelhas de Siquém. Apronte-te, eu enviarei até eles. Estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão os seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó, e traga-me notícias deles. Jacó enviou a José e viajou de sua casa no vale de Hebrom até Siquém. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele estava perdido pelos campos. E o que você está procurando? Perguntou o homem. Estou procurando meus irmãos, respondeu José. O senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem lhe disse: Sim, eles foram embora daqui, mas eu os vi dizer: Vamos a Dotã. Então José foi atrás dos seus irmãos e o encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes de ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai: um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas quando Rúben ouviu o plano, tratou de livrar José. Não matemos, disse ele. Por que derramar sangue? Jogue-nos na cisterna vazia daqui no deserto e não toquemos nele. Rúben planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando e, agarrando, e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando sentaram para comer, viram de longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamos, mirra de Gileade para o Egito. Judá disse a seus irmãos: o que ganharmos se matarmos o nosso irmão e cobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é o nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes medianitas, se aproximaram, e os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Algum tempo depois, Rúben voltou para tirar José da cisterna. Quando ele descobriu que seu irmão não estava lá, rasgou as roupas, voltou aos seus irmãos e lamentou-se. O menino sumiu. E agora, o que farei? Então os irmãos mataram um bode, mergulharam a túnica de José no sangue do animal e enviaram a linda túnica para o pai, com a seguinte mensagem: vejam o que encontramos. Não é a túnica do seu filho? O pai o reconheceu de imediato e disse: sim, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado. Com certeza, José morreu despedaçado. Jacó rasgou as roupas, vestiu-se de pano de saco,
por longo tempo lamentou profundamente a morte do seu filho. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Descerei à sepultura, lamentando a morte de meu filho, dizia, e continuou a lamentar-se. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. Que notícia, né? Que história, né? A gente vê aqui então, primeiro uma promessa, né? A promessa que Deus faz desde a aliança de Abraão, ele está vindo, Deus se cumprindo, né? De gerações e gerações. E a gente vê aqui as promessas não só de Deus fazendo, né, a Jacó, mas também Deus faz uma promessa, né, para a outra descendência, né, de Ismael, que vem Esaú, né? Enfim, na verdade Esaú é o filho, né, de Jacó, e na verdade Jacó e Esaú são irmãos, né? E eles acabam também sendo abençoados, eles acabam se separando, e a gente vê então os descendentes, né, de Esaú. A gente vê também a família, aqui relatada, a família de Jacó, a gente leu, e a gente vê um dos filhos, né, um dos filhos mais novos, né, que é José, quando Esaú tem, né, o filho já na sua idade, né, sua velhice, e a gente vê que Jacó ele tem um carinho, né, um amor maior por José. José ele é mais novo, né, ele tem 17 anos, e a gente vê essa história, né, que vai começar a história de José aqui, né, esse grande personagem que vai começar a ser relatado em Gênesis 37. Você vê que há uma inveja entre os irmãos, e tudo começa através da declaração de 2 sonhos que José teve, e que os irmãos iriam se curvar diante dele, e não só os irmãos, no segundo sonho também os seus pais, né? E o pai até, Jacó, ele fala que será que é esse sonho? E os irmãos armam aí uma arapuca pro irmão, eles querem matar, e enfim, acaba depois vendendo José para, né, que vão vender ele para Potifar. Essa é a leitura de hoje, né, de Gênesis. Espero que você esteja aqui sendo abençoado por essa leitura. Eu vou então fazer o encerramento, e que Deus possa nos abençoar nesse dia, e que você possa, nessa jornada, até aqui Deus nos abençoe. Espero que nós concluamos de todo o ano. E se você acompanhar aqui na playlist as leituras, uma vez, Senhor, nós te agradecemos por esse dia e por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de fazer a leitura das suas escrituras, essa que nós temos a revelação. Isso é tão maravilhoso, porque as suas palavras, elas são eternas, e esse propósito que estamos fazendo em fazer a leitura toda da escritura,
porque temos ela em nossas línguas, de fácil acesso, para nós compreendermos, nos curvarmos debaixo da tua vontade, que ela possa ser muito maior do que as nossas, Pai. No dia de hoje, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aqui é a leitura.